Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é multiplicação de frações, dando continuidade aí em operações de frações. Bom, já estudamos aí a adição de frações, subtração de frações. E a multiplicação de frações, ela é bem simples. Por quê? Porque você não precisa utilizar o MMC quando você tem denominadores diferentes, não é? Você só faz de fato a multiplicação com numerador, denominador com denominador. Então, vamos entender aí direitinho para você ver como é bem tranquilo de fazer, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui duas frações. AB vezes CD. Sendo que essas letras que eu coloco aí pode ser qualquer número. Eu coloco esse esquema para vocês identificarem como é realizada aí a multiplicação. Observe que eu vou multiplicar número de cima com número de cima, A vezes C, e número de baixo com número de baixo, B vezes D. Ou seja, sempre na multiplicação, você multiplica números de cima com número de cima, numerador com numerador, número de baixo com número de baixo, denominador com denominador. Pronto, simples, não é? Ótimo. O que você precisa aí focar? Nas simplificações, que nós já aprendemos nas nossas aulas, a simplificação sucessiva ou pelo método do MDC. Você pode optar aí na multiplicação por essas já conhecidas e também pelo método de cancelamento feito antes de dar o resultado. Então, antes de calcular, por quê? Porque a simplificação sucessiva ou pelo método de MDC é quando você já encontrou o resultado, né? Você vê lá, dá para simplificar, é pá. Vamos aqui simplificar por 2, por 4, e assim você vê. Então, é quando você encontra o resultado. Já o método de cancelamento, que nós vamos aprender também na aula de hoje, ele é feito antes de dar o resultado. Para que, Pro? Eu tenho que fazer antes de dar o resultado? Porque você já tem uma resposta aí simplificada. Você não precisa utilizar os outros métodos. Pro, é regra eu utilizar a simplificação sucessiva, método pelo BDC? Não. O objetivo é você sempre, quando você realizar uma operação, seja ela adição, subtração, multiplicação ou divisão de frações, é você dar o resultado final simplificado, ou seja, uma fração irredutível. É isso que você precisa fazer. Encontrei o resultado, preciso simplificar? Aí você escolhe o seu método que mais te agrade. Eu estou explicando todos os métodos aí possíveis de você simplificar, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vou ensinar para vocês como é o método de cancelamento. Por quê? Porque simplificação sucessiva e método pelo MDC, eu já dei lá na aula de simplificação de frações, ok? Então, vamos analisar aqui as nossas multiplicações. Lembrem-se que as multiplicações de frações é realizada com número de cima com número de cima, não tem segredo, tá? Número de baixo com número de baixo. Mas o que foi que eu disse? Que nós vamos verificar aí se ela pode ser simplificada pelo método de cancelamento. Vou ensinar aqui o método de cancelamento. Ele deve ser feito antes do resultado. Vamos lá? É simples. Você, então, vai analisar as suas frações. Você tem aqui 2/5 vezes 5/9. Para você simplificar, você vai fazer um famoso, ó. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, tá bom? Você vai fazer o famoso cruz-credo. Você vai analisar, então, o cruz aqui, tá? Então, você pode observar 5. Eu posso simplificar 5 e 5 por um número comum. Simplificação, você não simplifica por um mesmo termo. Então, eu posso simplificar por 5. Não é porque 5 dividido por 5, vou cortar aqui, dá, e eu vou colocar o meu resultado. Dá 1. Ótimo. E 5 dividido por 5 também? Dá 1. Não é isso? Dessa forma, eu tenho qual fração? Eu diminuo ou reduzo a minha fração. Eu tenho agora, já que 5 dividido por 5 dá 1, eu coloquei o resultado aqui pequenininho para você não se perder. E 5 dividido por 5 também dá 1. Agora, eu tenho a fração 2 sobre 1, ou 2, quando você tem o número de baixo. Quando você tem o denominador 1, significa que ele é um número inteiro, então, só 2. E 1/9, certo? Porque eu simplifiquei aqui pelo cruz. Vamos analisar, então, se eu posso simplificar da outra forma aqui, na diagonal, tá? É o famoso cruz-credo.
certo? Que vocês vão acompanhar bem mais aí na sua vida acadêmica. Então, eu não posso, porque 2 é par, mais 9, eu não posso dividir 9 por 2, não vai dar uma divisão exata. Então, eu não posso fazer essa simplificação aqui, que é chamado de cancelamento. Então, eu só pude fazer com 5 e 5, porque eu encontrei um número que divide os dois ao mesmo tempo. Conseguiu entender? Então, vamos lá. Vamos escrever, então, como que fica uma bagunça, né? Mas vamos escrever, então, as novas frações encontradas. Então, eu tenho 2 sobre 1, que é o resultado da simplificação, vezes o resultado da minha simplificação, que o 5 foi dividido por 5, que deu 1, vezes 1 nono. Simplifiquei, enxuguei. Quando eu multiplicar agora essas frações, eu não vou precisar mais simplificá-las, certo? Eu já vou dar uma fração irredutível. Então, vamos lá. Como é a multiplicação de frações que eu disse cá em cima? Você vai multiplicar o número de cima com o número de cima, numerador com o numerador, número de baixo com o número de baixo, tá bom? Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 9, 9. Encontramos, assim, o resultado da nossa multiplicação. Professora, preciso fazer só pelo cancelamento? Não, você tem que dar uma fração irredutível. Você pode escolher pela simplificação sucessiva que já estudamos ou pelo método do MEDC. Você tira o MEDC dos dois, da fração encontrada, para encontrar qual é o maior divisor, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo exemplo através do cancelamento. Bom, aqui nós temos uma multiplicação com 3 frações. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão analisar primeiro somente as 2 primeiras, para facilitar como nós fizemos aqui. Então, o que você vai olhar? Vou tapar aqui, tá bom? O cruz, vamos analisar primeiro esse termo aqui. Eu consigo encontrar um número que divide 16 e 8 ao mesmo tempo? Sim, o número 8, porque 8 dividido por 8 é igual a 1. Vou colocar aqui em cima bem pequenininho, tá? Sempre façam isso para vocês não se perderem no resultado. E eu posso dividir 16 por 8 também. 16 dividido por 8 é igual a 2, certo? Vamos analisar agora essa outra diagonal aqui, esse outro cruz credo, tá bom? Então, vamos lá. Eu posso dividir encontrar algum número que divida 21 e 40 ao mesmo tempo? Não, porque aqui eu tenho o número par, aqui eu tenho o número ímpar. 40 não é divisível por 3 como 21, então, vamos analisar a próxima fração? Ótimo. Vamos lá. Vamos analisar agora essas outras duas aqui com os novos resultados já encontrados. Então, eu tenho aqui, vamos analisar primeiro essa diagonal. 1 eu já simplifiquei ao máximo, então, eu não posso mais simplificar aqui 14. Ele vai ficar aí por enquanto, tá bom? Então, vamos agora analisar 40 e 30, se eu posso simplificar. Professora, eu posso fazer a simplificação dessa forma? Não. Na multiplicação, você só pode fazer diagonal, ó. No número na sua diagonal, o chamado cruz credo. Você não pode fazer baixo com de baixo, denominador com denominador. Está errado, tá bom? Precisa seguir esse critério aí. Então, vamos lá, vamos analisar esse próximo número, 40 e 30. Eu encontro algum número aí que posso dividir os dois ao mesmo tempo? Sim, o número 10. Porque 30 dividido por 10 é igual a 3. E 40 dividido por 10 é igual a 4. Bom, chegamos aí nesse patamar, tá? Professora, eu posso pegar o 21, já que eu só posso simplificar numerador com denominador. Eu posso, então, pegar 21 e simplificar com 14? Sim, porque você pegou um numerador com um denominador, correto? Essa é a forma correta. Então, você pode simplificar 21 com 40, com 4, se possível, ou com 14. Você pode simplificar 30 com 4, se for possível, ou com 2, se for possível, certo? Você pode fazer isso, portanto, que seja numerador com denominador, ok? Então, vamos analisar aqui que foram as únicas que eu ainda não simplifiquei. Então, 21 e 14. Qual o número aí que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? Eu penso no número 7, porque 14 dividido por 7 é igual a 2. E 21 dividido por 7
é igual a 3. Vamos agora escrever as frações encontradas, sendo que eu coloco aqui os resultados das divisões, das simplificações. Vamos reescrevê-las. Então, 3/2 vezes 1/4 vezes 3/2 novamente. E agora, nós vamos multiplicar. Bom, fizemos a multiplicação aqui com 2. Aqui, vamos fazer a multiplicação com 3 frações, não é isso? Primeiro, então, vamos simplificar a primeira. Então, 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 4, 8. Vamos repetir aqui a próxima fração. Faça por partes. Professora, eu posso fazer 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9? Pode, tranquilo, mas vamos trabalhar aqui com calma, com paciência, tá bom? Então, vamos agora resolver essas outras duas frações. Então, vou colocar aqui no cantinho, tá? Então, 3 vezes 3, 9. 8 vezes 2, 16. Encontramos, assim, a nossa fração simplificada, certo? O resultado da nossa multiplicação aí. Entendeu como é a parte do cancelamento? Vamos fazer um pouquinho mais lá na frente. Vamos agora realizar algumas multiplicações. Lembre-se que sempre será número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Isso é regra, tá? Independente do que aparecer aí. Então, vamos lá. Nós temos aí esse exemplo. 2 vezes 2 quintos. Ô, professora, não tem número de baixo no 2. Quando não tem esse número de baixo, o que significa? Que o seu denominador é igual a 1. Então, agora nós temos o número embaixo. Então, nós vamos... Como é que faz a multiplicação? Número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Então, vamos lá. Antes de resolver, vamos pelo método do cancelamento aqui nesse vídeo, tá? Posso simplificar 2 e 5? Não. 1 e 2? Também não. Então, a gente pode já fazer a nossa multiplicação direta. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5. Encontramos o resultado da nossa multiplicação. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Preste atenção bastante nos nossos exemplos, tá? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. O que é isso, Pro? Tem um número misto aí. 5 vezes 4 inteiros e 1 quinto. Bom, lembra-se que eu disse que para você realizar operações com números mistos, você precisa transformá-las em frações impróprias. Então, se isso serve para qualquer operação, adição, subtração, multiplicação ou divisão, certo? Sempre que você se deparar com um número misto, você precisa transformar ela em fração imprópria. É o que nós vamos fazer aqui. Vamos repetir o 5 e vamos transformar essa fração mista em fração imprópria. Como é que a gente faz? Multiplicamos o denominador com o inteiro e o resultado adicionamos ao numerador, certo? Então, 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Lembrando que o nosso denominador, ele sempre é o mesmo, o nosso denominador aqui, tá bom? Então, nós temos aí agora uma multiplicação entre frações. Por que frações? Porque quando não tem o número embaixo, significa que tem o número 1. Então, agora podemos fazer a multiplicação. Número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Então, 5 vezes 21. Opa, antes de fazer essa multiplicação, o que é que a gente precisa analisar? Que é para quase ir esquecendo. Ver se a gente pode cancelar. O cancelamento deve ser feito antes de dar o resultado. Então, vamos lá. Como é que tem 1, eu não consigo mais simplificar aqui esse 21, mas a gente pode simplificar 5 e 5? Sim, porque 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 5 também dá 1. Você sempre deve, quando você for simplificar, você simplifica pelo mesmo termo. Isso já foi dito, fica ligadinho nessa dica aí. Então, nós temos agora, qual é a fração que nós encontramos? 1 sobre 1 vezes 21 sobre 1, correto? Vamos agora realizar essa multiplicação. Então, número de cima com número de cima e número de baixo com número de baixo, ok? Então, 1 vezes 21, 21. 1 vezes 1,
1, que é igual ao quê? 21. A gente não precisa colocar esse número 1 embaixo, porque ele já está subentendido, ok? Vamos agora para alguns exemplos de multiplicação entre frações. Realizamos multiplicação de um número inteiro, um número natural, vezes multiplicado por alguma fração. E aqui nós vamos utilizar somente frações, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí 4/5 vezes meio, ou 1/2, ok? Então, é simples. Multiplicação de frações é número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Antes de você fazer a multiplicação, vamos analisar aí se nós podemos fazer o cancelamento. Nós podemos, então, simplificar 4 e 2 por o mesmo número, dividir 4 e 2 por o mesmo número? Sim, por 2, porque os dois são pares aí, não é? Então, a gente pode fazer. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Encontramos, assim, novas frações. Vamos reescrever para a gente conseguir visualizar, certo? Então, ficou 2/5 vezes 1 sobre 1. Professora, por que você não simplificou aqui? Porque a partir do momento que você tem 1 aqui, eu já não posso mais simplificar o próximo número, certo? Então, vamos lá. Encontramos essas novas frações aí, equivalentes, claro. Então, vamos agora multiplicar. Número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. E 5 vezes 1 é igual a 5. Encontramos, assim, o resultado da nossa multiplicação. Vamos para o próximo número. Observe que nós temos aí um número misto e uma fração. 2 inteiros e 1/4 vezes 3/7. Bom, você não pode realizar essa multiplicação antes de transformar esse número misto, lembra? Então, vamos transformá-los logo aqui. Qual é a nossa transformação? 4 vezes 2. Nosso denominador continua, mantém o 4, tá? E vamos achar o nosso numerador. Então, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Vezes, e repetimos o restante aqui, 3/7. Vamos analisar se nós podemos fazer o cancelamento. O cancelamento é simplificação, tá? É utilizado esse termo para multiplicação. Então, vamos analisar o cruz-credo. 4 e 3 eu não posso simplificar, até porque 3 é um número primo. E 9 e 7 eu também não posso simplificar mais, até porque 7 também é um número primo. Então, eu não preciso mais simplificar esse número aí, certo? A fração, o resultado dessa fração, aliás. Então, vamos realizar, então, nossa multiplicação. Número de cima com número de cima e número de baixo com número de baixo. Então, 9 vezes 3... 27. E 4 vezes 8, 28. Encontramos, assim, o resultado da nossa multiplicação. Vamos continuar? Vamos ainda praticar mais ainda esse cancelamento, certo? Então, nós temos aí a fração 21/16 e 8/40. Vamos, antes de resolver, o cancelamento deve ser feito antes de ser dado o resultado, vamos analisar aqui o 8 e o 16. Eu consigo um número que divida tanto o 8 quanto o 16 ao mesmo tempo? Sim, o próprio 8. Porque 8 dividido por 8 dá quanto? 1. Exatamente. E 16 dividido por 8? Porque tem que ser a divisão pelo mesmo número. 8 dividido por 8, eu vou escrever aqui para vocês visualizarem. 1. E 16 dividido por 8. No cancelamento, vocês utilizam o mesmo divisor aí, certo? Que é o 8. Então, 16 dividido por 8 é igual a 2. Coloco aqui nosso resultado aqui, tá? Vamos ver, então, se eu consigo cancelar 21 e 40 também, já para simplificar minha fração. Não consigo, porque 40 não é dividido por... 21 não é par, 40 não é divisível por 3... Então, não consigo aí mais simplificar 21 e 40, tá bom? Vocês precisam ter em mente aí os critérios de divisibilidade estudados na unidade passada. Tendo eles, você consegue já visualizar rapidamente, ok? Então, consegui aí simplificar o máximo que eu pude. Posso realizar, então, minha operação. Mas, antes disso, vamos organizar. Eu encontrei, então, a fração 21
meio vezes 1/40. E podemos realizar a nossa multiplicação, número de cima com número de cima, baixo com de baixo. Então, 21 vezes 1, 21. 2 vezes 40, 80. Encontramos assim o resultado da nossa multiplicação, certo? Vamos para o próximo exemplo. Vamos tentar fazer o cancelamento aí dessas frações, que nós já fizemos um pouquinho lá atrás. Então, vamos analisar primeiro essas duas frações, tá bom? Vamos analisar por partes. Então, eu já não posso simplificar aqui o 1 por o 9, porque aqui já tem 1, já tá bem simplificado. Vamos analisar, então, aqui a simplificação desses dois aqui para ver se eu consigo. Posso, porque é par, então eu posso dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. E 8 dividido por 2, 4. Ótimo. Já concluí minha simplificação entre essas duas. Vamos analisar agora essas outras duas aqui, para ver se a gente consegue simplificar mais. Então, vamos analisar esses dois lados aqui, ó. Lembrando que o nosso resultado agora é 4. E aqui também é 4. Encontra um número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo, o próprio 4, porque 4 dividido por 4 é igual a 1. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Já encontrei um novo numerador, tá vendo? Que bacana. Vamos ver aqui agora essa próxima sequência aqui. Numerador com denominador. Sempre lembre disso. Você não pode fazer na simplificação de multiplicação, você não pode fazer numerador com numerador, ok? Sempre numerador com denominador. Então, vamos lá. Qual o número aqui que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? O número 3. Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Bom, vamos analisar aqui e a gente consegue concluir que a gente já simplificou tudo que a gente pôde. Vamos reescrever nossas frações para a gente conseguir visualizar e calcular direitinho, tá? Para não se atrapalhar. Então, agora os resultados é 1 sobre 1 vezes 1/3 vezes 1 sobre 1. Então, vamos realizar aqui a nossa multiplicação, tá? Então, vamos fazer primeiro as duas primeiras, para não se atrapalhar. Vamos com calma. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3 vezes, vamos escrever o que falta. Lembra de expressões que a gente faz assim? Então, vamos lá, fazer essas duas aqui para finalizar. Então, número de cima com número de cima, 1 vezes 1, 1. E número de baixo com número de baixo, 3 vezes 1, 3. Encontramos, assim, o resultado da nossa multiplicação. Já cancelamento, entendeu? Você pode utilizar, fazer normal, sem cancelar e simplificar a fração final. Fica a critério de vocês qual o método de simplificação que vocês vão utilizar. Portanto, que dê uma fração irredutível como resultado, certinho? Vamos aqui praticar um pouco mais. Vimos situações como essas, 3/5 de R$20, quando a gente deu a aula lá de fração e porcentagem, lembra disso? Então, nós vamos aqui visualizar um pouquinho mais. Quando a gente tem essa situação, 3/5, no caso aqui, 3/5 de 20, nós substituímos esse de pelo sinal da multiplicação. Isso mesmo, então, vamos fazer aqui. Significa que 3/5 de 20 é igual a 3/5 vezes 20. Observe que nós substituímos o de pelo sinal da multiplicação. E fazemos a nossa multiplicação normalmente. Mas antes, vamos ver se nós podemos aí cancelar, fazer o cancelamento, a simplificação antes de resolver. Vamos lá, nós temos aqui, nós podemos fazer dessa forma, não é? No cruz credo, sempre numerador com denominador. Então, qual o número aqui que eu posso dividir 25 ao mesmo tempo? O próprio 5, não é? Porque 20 dividido por 5 é igual a 4. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Lembrando que quando o número não tem nada embaixo, significa que ele tem o número 1. Lembra disso? Então, vamos agora reescrever as nossas frações para a gente conseguir visualizar. Nós temos agora 3 sobre 1 vezes 4, que é o resultado aqui pequenininho, sobre 1.
e vamos calcular número de cima com o número de cima, número de baixo com o número de baixo. Então, 3 vezes 4, 12, e 1 vezes 1, 1, que é igual a 12. Quando tem 1, você não precisa nem escrever, ficou aqui juntinho, mas tá dando pra ver, certo? Vamos agora para um próximo exemplo. E, professora, mas quando eu vi só com o número inteiro, mas não tem problema. Lembra-se que você só vai substituir o de pelo sinal da multiplicação. Então, 2/3 de 3/8 significa que é 2/3 vezes 3/8, ok? O que é que você vai analisar antes de você resolver sua multiplicação aí? Se você pode fazer o cancelamento, a simplificação. E essa simplificação é em cruz credo. Vamos analisar, então, primeiro esse. Nós temos aí 3 e 3. Qual o número que divide os dois ao mesmo tempo aí? O número 3, não é? Então, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Vamos agora verificar se a gente pode simplificar esses dois aqui, ó. O 2 e o 8 ao mesmo tempo. Então, qual o número aí que nós podemos dividir os dois ao mesmo tempo? O próprio número 2. Então, 2 dividido por 2, 1. E 8 dividido por 2, 4. Tem que ser um número que divida eles ao mesmo tempo mesmo, ok? Eu dividi 2 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Vamos reescrever aqui as nossas frações. 1 sobre 1, que é os nossos resultados, e 1/4. Tá bom? E vamos realizar nossa fração. Então, vamos realizar nossa multiplicação. 1 vezes 1 é igual a 1, e 1 vezes 4 é igual a 4. Número de cima com número de cima, número de baixo com número de baixo. Eu repito bastante para vocês assimilarem isso aí, certo? E na prática, nós podemos encontrar aí multiplicação de fração na prática? Com certeza, vamos ver um exemplo aí. Então, vamos lá. Alex, ele tem 60 brinquedos, bastante, né? Então, ele resolveu doar 2/3 desses brinquedos aí, para um orfanato. Quantos brinquedos ele doou? Então, ele resolveu doar, vamos lá, vamos escrever. Ele doou 2/3 de quanto? De quantos brinquedos ao total? De 60 brinquedos. E nós precisamos, então, chegamos a isso aí. Ele doou 2/3 de 60 brinquedos. Quantos brinquedos ele doou? 2/3 é uma parte desse todo aí. Então, nós vamos identificar através da multiplicação. Que a gente fez isso lá em fração e porcentagem, certo? Então, isso aqui já é um ambiente conhecido para vocês. Então, vamos lá. O que é que nós precisamos fazer? Simplesmente trocar o de pelo sinal da multiplicação. Então, 2/3 vezes 60. Vamos lá fazer o cancelamento, se for possível. Quando não tem número embaixo, significa que tem 1. Vamos escrever aqui para vocês visualizarem. Então, vamos lá. Não precisamos fazer a simplificação, até porque aqui já está simplificado com o número 1. Vamos ver se a gente consegue fazer essa simplificação aqui, ó. Existe algum número que eu possa dividir tanto 3 como 60 ao mesmo tempo? 3, não é? Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. E 60 dividido por 3 é igual a 20. Não é isso? Então, vamos reescrever aqui as nossas frações. Então, ficou 2 sobre 1 vezes 20 sobre 1, certo? E vamos realizar a nossa multiplicação. 2 vezes 20 é igual a 40. E 1 vezes 1 é igual a 1. Como tem um número 1 embaixo, eu também posso escrever como apenas o 40. 40 o quê? Ele doou 40 o quê? Brinquedos. Não se esqueçam de colocar a referência do que esse valor representa. Então, ele doou 40 brinquedos, certo? Eu trouxe aqui algumas observações para a gente encerrar a nossa aula. Bom, algumas observações importantes. O inverso de uma fração, que é algo bem simples, é a troca do numerador e denominador. Então, observe aqui. 2/5, a operação inversa é justamente a troca. Observe que 5 aqui é o denominador e que na sua fração inversa ele se tornou o numerador. 2 aqui é o
numerador e na sua fração inversa ele se tornou o denominador. Então, para você encontrar uma fração inversa, basta você trocar. O que está em cima, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, certo? Eu trouxe um outro exemplo aqui. Qual a fração inversa do número 4? 4, professora. E 4 é fração? Observe, quando a gente não tem um número embaixo, significa que ele tem um número 1, certinho? Então, qual é a fração inversa? O que tá embaixo vai para cima e o que tá em cima vai para baixo. Você só inverte a ordem aí, tá bom? Então, vamos lá para mais uma dica. A multiplicação entre frações, aqui tá operações, desculpe, entre frações inversas, sempre será igual a 1. Vamos aqui a um exemplo. 3/4 vezes 4/3. Observe que a operação inversa é igual a 12/12. O que significa? Se é igual a 1 é porque quando você tem um numerador igual ao denominador, dividindo 12 dividido por 12 é igual a 1. Lembre-se que fração é uma divisão. E dessa forma, nós concluímos a nossa aula de multiplicação. Façam os exercícios, bons estudos!